Voltava da festa, cambaleando pela estradinha de terra na densa e fechada floresta. A noite estava escura e silenciosa, exceto pelo som dos meus próprios passos e os uivos distantes do vento. Eu tinha bebido demais, mas a urgência de uma bexiga cheia me forçava a continuar o caminho. Foi então que o vi, parado no meio do caminho como uma sombra distorcida. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, refletindo a luz fraca da lua. Era o lobisomem, a criatura que assombrava os pesadelos dos habitantes locais há tempos. Eu não era estranho às histórias sobre o lobisomem, mas nunca imaginei que me encontraria cara a cara com a besta lendária. Instintivamente, agarrei a peixeira que meu avô havia me dado e avancei em direção à criatura. O lobisomem não hesitou, investindo contra mim com uma ferocidade que me deixou sem fôlego. Com um movimento rápido, cravei minha peixeira em sua direção, esperando deter o monstro. Mas para minha surpresa, a lâmina não encontrou resistência. Em vez disso, o lobisomem se transformou diante dos meus olhos, seu corpo se contorcendo e se fundindo com chamas intensas. Eu recuei, horrorizado, enquanto as chamas dançavam diante de mim, formando uma figura sinistra no meio da estrada. Minha mente girava, tentando encontrar uma solução para o que parecia ser um destino inevitável. Minha peixeira não tinha efeito contra o fogo, e eu estava completamente desarmado diante dessa criatura sobrenatural. Foi então que uma ideia insana cruzou minha mente embriagada. Sem pensar nas consequências, abaixei minhas calças e mijei, aliviando a pressão da minha bexiga cheia. A urina jorrou, atingindo as chamas que envolviam o lobisomem. Para minha surpresa, as chamas vacilaram por um momento, como se atingidas por um agente extintor. O lobisomem emitiu um rugido de dor, sua forma distorcida vacilando sob o impacto inesperado. Mas a vitória foi de curta duração. As chamas logo se reacenderam com ainda mais força, e o lobisomem avançou contra mim, agora ainda mais enfurecido pela minha tentativa desesperada de detê-lo. Com o coração batendo descontroladamente, virei-me e corri com todas as minhas forças. Meus pés descalços martelavam o chão áspero da estrada enquanto eu me afastava desesperadamente do lobisomem em chamas. Eu podia ouvir seus passos atrás de mim, o cheiro de fumaça e enxofre enchendo o ar ao meu redor. E enquanto corria, eu sabia que tinha escapado por pouco da morte certa, mas a memória daquela noite assombraria meus sonhos para sempre. No final, consegui chegar em casa, completamente exausto, e jurei a mim mesmo que nunca mais sairia à noite sem um plano de fuga melhor. E quanto ao meu chinelo salgabunda, ele foi perdido na correria. Ele ganhou esse nome peculiar porque quando se anda com ele, ele joga a terra nas costas da pessoa, deixando-as salgadas de terra. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de terror ainda presente em meu peito. As imagens da noite anterior dançavam em minha mente, e eu sabia que não poderia esquecer tão facilmente o encontro com o lobisomem em chamas. Decidi compartilhar minha experiência com os habitantes da vila, na esperança de alertá-los sobre o perigo que os aguardava nas sombras da floresta. Contei-lhes sobre a transformação do lobisomem em fogo, e sobre como minha tentativa de detê-lo com urina tinha sido em vão. Alguns riram da minha história, considerando-a apenas um delírio de uma mente embriagada. Mas outros ouviram atentamente, reconhecendo medo genuíno em minha voz. Enquanto isso, a vila de Apuiarés continuava sua existência, envolta em mistério e superstição. O lobisomem em chamas ainda era uma ameaça iminente, espreitando nas sombras da floresta, esperando por sua próxima vítima. E assim, a lenda do lobisomem em chamas foi passada de geração em geração. Uma história que continuaria a assombrar os habitantes de Apuiarés durante muitas noites sombrias por vir. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.